Boa noite, companheiros. Live de hoje especialíssima com uma pessoa que eu admiro muito, é o Fernando Alves Pinto, um ator prodigioso, extremamente profícuo, que tem uma obra vastíssima e fez muita coisa. Tentei até resumir um pouco do que, mas não consegui. É muita coisa. Aí no Acre é 17 horas ainda. Bom dia no Acre. Boa tarde no Acre. Deixa eu ver se o Fernando já tá na área. Fernando já tá na área. Vou chamar o Fernando. E aí deixa ele, que ele fale dele mesmo. Chamar o Fernando. O pessoal tá entrando. Vocês me ouvem bem? É só mudar a câmera de lado errado. Fala. Olá, meu amigo. E aí, meu? Tudo bem? Você me escuta bem aí? Eu escuto, e você? Me escuta bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Como é que estamos? Tá em São Paulo? Tá no Rio? Tá onde? Tô no Rio, bicho, tô no Rio, tô na casa do meu tio aqui, num alojamento aqui da família. De vez em quando, eu já morei nessa casa aqui, na casa do meu tio Ziraldo. Só que aí agora ele tem netos, então a família tá enorme. Então, de vez em quando eu venho para cá, fico sozinho. Quando eu morei aqui, ficava sozinho aqui durante meses, muito tempo. De vez em quando apareciam alguns dos filhos. E aí tinha o meu outro tio que morava aqui às vezes também. Mas eu já passei muitos tempos sozinho aqui. E aí, é uma casa grande. Agora eu cheguei aqui, a casa já estava cheia. Eu vim para o beliche das crianças. Eu, fui, eu vim pro beliche das crianças, então tá engraçado. Tá na parte, Até vim aqui por tá um na lugar parte de mais baixo escondido. ou na parte de cima do beliche? Por enquanto tem dois beliches, mas só tem eu no quarto, pelo menos. Então eu posso Sabe escolher. que eu tenho um pavor de dormir em cima. Sabe que eu construo todos os lugares que eu morei mesmo assim, sempre construí uma cama alta para poder. Tá? Por causa do espaço. Então eu sempre moro como se fosse no beliche de cima. A Né? gente vai falar, a gente vai falar um pouco desse lado seu aí, que é interessantíssimo. Esse rapaz, ele é múltiplo, né? Ele é ator, músico, até marceneiro. A gente vai falar um pouquinho disso daí Ah, depois. tá bom, E tá bom. primeiramente eu quero te agradecer, né, por ter aceito aí esse humilde convite, dizer que é uma My grande pleasure. honra tanto para mim como para as pessoas que têm alguma parceria comigo, que me seguem, que gostam do que eu faço, né? Quando ficaram sabendo que era você, muita gente me mandou a mensagem, falou, pô, é um menino maluquinho, outros, pô, é o ator do Dois Coelhos, pô, é o cara Que do legal, Caminho, e assim, eu achei que legal. fabuloso esse retorno. Alguns falaram, eu não vou falar, tem gente aqui que está na sala que falou assim, aquele gato, e por aí vai, entendeu? Que Foi bom. diverso aí as reações, né? Que Eu legal, que legal. queria que você começasse, assim, é, é difícil falar de você, né? Eu tentei fazer um resumo, mas, cara,
você é muito intenso, produziu muito, Obrigado, produz muito. Claro, a gente vai falar de algumas coisas conforme for surgindo, mas é impossível fazer um resumo do Fernando. O Fernando, ele tem aí, pelo que eu contei, me corrija se eu estiver errado, entre curtas e filmes, né, longas, você tem aí beirando 100 filmes, né? É, por aí, viu? De longas tá chegando nos 40 e de curta, por aí. Acho que é mais ou menos. Caramba, eu não tinha me dado conta, cara, tudo isso. Mas É, acho que é muito, por aí. é muita coisa, é muita Muita coisa. coisa. Isso fora Enfim. teatro, fora algumas participações na TV, enfim. É. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, como que nasceu o Fernando, esse ator, esse artista polivalente, enfim. Ó, bicho, acho que essa polivalência também é bastante por causa a família, por exemplo, a família do meu tio, do tio Zeraldo que está aqui, assim, é todo mundo artista. E na família mais próxima, enfim, meus pais, toda a família tem muito artista, né? Meu irmão é um excelente escritor, pintor e músico, os três. Ele, enfim, minha irmã também é artista gráfica, fotógrafa maravilhosa, editor, enfim. Meu pai escreve, pinta, minha mãe escreve, desenha, enfim. E quando eu era menino eu falei, pô, sei lá, vou fazer física, então só tem artista, não sei o quê. E eu gostava, realmente, não era só para ser diferente. Eu queria fazer física porque física é legal. Porque física é você entender como funcionam as coisas. E como funciona, por que aquele negócio é daquele tamaninho assim? Por que aquilo lá, quando faz isso, faz aquilo? Né? Você entender como as coisas funcionam. E por conta disso, e por ser essa família, por ter essa curiosidade de saber como é que funcionam as coisas, aí é que eu acabei fazendo um monte de coisa, porque não deu para sair da arte. Eu também não queria sair da arte, porque a arte é o melhor jeito de entender o universo, né? E então, mas, mas aí dá vontade de ir para todos os lados. E para que? Qual que é a melhor profissão para você querer ir para todos os lados? É ator, né? Porque você tem que ser tudo. Você tem que poder ir para todas as direções. Cada papel que você faz, você vai para um lado diferente. Então, enfim, eu ainda não fiz nenhum marceneiro, mas o marceneiro eu fiz de verdade. Agora há pouco eu li aqui uma testemunha, uma muito querida testemunha das minhas loft beds quando eu morava fora. Eu construí, ela morou em algumas. A Cris estava aí, não sei se ela está aí ainda. Ela ficou por lá, ela mora em Nova York até hoje. Mas eu construí loft beds quando a gente morava junto algumas vezes, eu imagino. Enfim, mas esse negócio de construir, né, de descobrir como é que as coisas funcionam, e o ator também você descobrir como que a gente funciona dentro, na É Cris, química, é tudo. Cris Vilela? Não, 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 não. Chris Gaffney. Mas o Gaffney é do Steve, é do Não marido sei, dela. Não, não, não. tem bastante gente. Ela, mas ela mora lá em Nova York. Ela não. Acho que ela já passou por ser atriz quando ela morava aqui. Acho que ela já passou por essa área, mas ela foi para outras áreas. Enfim, mas continua muito querida e parceira. Embora a gente se veja uma vez a cada década. Enfim, mas essa esquizofrenia, né? Ou essa de apontar para muitos lados, veio daí, né? Veio da arte e essa arte da família inteira, de todos os lados, eu queria ir para o outro lado. Então eu acabei abrindo mais essa minha curiosidade pelo físico. Mas vai e volta, né? Porque eu fui para o físico, fui
para construir coisas, para entender como as coisas funcionavam. Meu avô consertava as coisas, né? Quebrava as coisas na família e levava para o escritório do meu avô consertava. Às vezes ele demorava alguns meses, mas sempre consertava. E agora eu meio que herdei quebra alguma coisa na minha família, eu que conserto também. Então, por dessa curiosidade de ver como é que as coisas funcionam, e vai e volta para dentro, para o ator, para entender como é que o ser humano funciona, como é que o ser humano funciona, quase que fisicamente, né? Como é que funciona a expressividade, como é que funciona o sentimento, né? É mais ou menos como tem esse paralelo de como as coisas funcionam, como você joga uma bola para cima, qual que é o tempo que ela vai demorar para cair, né? O malabarismo, e como as coisas funcionam naturalmente, a música. Enfim, eu posso pirar demais aí, pergunta uma outra coisa aí, senão... Não, eu acho que isso diz muito de quem é o ator, né? Porque é, o ator são muitas pessoas, né? O ator ele Sim, consegue a gente precisa ser. consegue incorporar todos nós, né? De muitas maneiras. Mas você parece aí que você no começo você ficou em dúvida se você fazia engenharia, alguma coisa assim. Não chegou a prestar vestibular? Sim. Então, sim, pois é, mas eu queria prestar vestibular para física. Era física que eu queria. Porque física era mais direto, assim, mais direto nos entremeios de como as coisas funcionam. Mas eu prestei, ao mesmo tempo, ainda dei a chance de prestar para artes cênicas na USP. E física só tinha na USP na época. Então, o mais próximo de física foi engenharia. Aí eu acabei não passando em artes cênicas, eu só passei em engenharia, mas eu não prestei, não fiz. Aí você Eu não só passei cursou. em engenharia na FAP. Não, eu fui morar fora. Aí você foi para Nova York, é isso? Fui. A gente estava naquela época lá, Brasil ame-o ou deixe-o. O último que sair, apague a luz do aeroporto. É, Era mais ou menos horrível. assim, nos anos 80, né? Era terrível. Horrível. Era ditadura, saindo ou não da ditadura, tal, se quiser que o Collor, enfim. Não foi antes, acho que eu fui antes do Collor. Ou Nossa, fui no Collor, você não falou, lembro mais. você falou, eu tô com esse livrinho aqui na minha frente, ó. Querido em Fio. Ah, sim, diretas já. Tem uma foto no teto da Folha de São Paulo com os intelectuais da época, assim, e tô eu lá também, aos 12 anos de idade, sei lá. E eu tô lá, assim. E eu tô lá olhando, fascinado pro meu lado, assim, pro alto, né? Pra Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi não é muito alta, mas eu era menor ainda. E eu tava olhando fascinado pra Bruna Lombardi ao lado do Richelli lá. Ela é E linda, aqueles... ela, né? ela é linda, ela é muito linda. Enfim. Então eu Você participei tocou num por período aí. que você tocou num período é interessante porque assim o cinema brasileiro Hum, ele se a gente pensar ele começou vamos pegar aí o, um dos primeiros grandes filmes O Limite do Mário Peixoto. Aí você sim, vem acho que numa é o dinâmica primeirão, né? talvez o que mais rodou o mundo, né, nessa época. Hum, E, sim. e, e era um filme surrealista, incrível, né? Uhum. E aí veio numa crescente muito grande o cinema brasileiro, grandes diretores, depois veio né, o Walter Salles, já recente, né? Mas se a gente Sim, pegar a retomada Nelson ali. Pereira, Nelson Pereira, naquela época, Uhum. Eduardo Coutinho, Glauber, né, os grandes diretores do cinema novo, né, se a gente pensar, Sim, sim, sim. que fizeram todo um Cacá Diegues, o Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro e toda essa galera. E aí, na Uhum. ditadura militar, o cinema parou.
como todas as artes, né? sim. Alguns focos de resistências, como o Zé Celso e outras coisas no teatro e Uhum. tal. Mas o cinema mesmo, tirando aquele cinema mais marginal, me fugiu o nome dele, que fez o. Ai, como que é o Os nome dele? marginal dessa O, época, que fez o Bandido da Luz Bandido Vermelha, Vermelhão, os Ganzela, o, os os Ganzela, Ganzella, que a pode esposa crer, dele está é viva até verdade. hoje. Sim, tá É, viva, filmando, maravilhosa. tirando os Ganzella, o que nós tivemos é um cinema pornô chanchada, né? Pornô chanchado com, É, com pornô, coisa. sim, sim, sim. Tem um detalhe que o Walter Salles, ele é posterior a isso, né? O Walter Salles só veio Sim, na retomada sim, pós. sim, sim. Mas é Nesse verdade, processo, já nesse na- processo de de redemocratização, né? recuperada, isso É, é, de recuperar da ditadura, né? E que eu tive a sorte e a bênção de começar com ele. Aliás, muito graças a Daniela, né? Que é outra gênia, que sim. aliás está aqui. Ela tá aqui, eu acabei de falar com ela ali na sala. Ela está aqui filmando mais um filme com o Valtinho, É, com o Walter aqui e aí você filmando. está falando do Terra Estrangeira, né? Que Sim, você foi. sim. Você tinha quantos anos no Terra Estrangeira? Cara, por volta de 25, a gente filmou em 93, 94, eu tinha 24, 25, 24, 25. E 93, 94. Foi A lançado em Fernanda, 95. a Fernanda tinha mais ou menos tinha um pouco mais, talvez, né? Acho que não sei se ela tinha 30 já, talvez, não sei qual que é a diferença da gente, mas E, não tinha, e, ela é, era um pouco mais velha que eu só. e é um filme primoroso, né? Um filme É, ficou muito belíssimo, lindo né? mesmo, Tanto a ficou muito forma lindo. como se escolheram filmar, um filme em preto e branco, Sim. cenas de São Paulo, cenas em Portugal, não vamos dar spoiler, né, quem não assistiu ainda, mas aquele final absurdamente lindo, né? Eu chorei naquele final, eu achei. Mas o que eu fico muito contente que agora tem essa de spoiler, porque tem gente que não viu Terra Estrangeira. Eu acho engraçado que tem gente que não viu Terra Estrangeira. E dá pra ver, agora dá pra ver. Tem nos streamings. Eu não sei onde que tá, acho que tá Tem no Globo Filmes, eu não sei. na Globo tem, Tem. na Globo, no YouTube eu não sei se tem. Na Não, Globo tem. Na Globo. No YouTube já teve algumas vezes, mas eram cópias meio mais ou menos. Agora essa cópia é uma cópia boa que foi feita uma cópia hiper boa, que tá linda, que eu assisti faz um ano mais ou menos, faz um tempo aí em São Paulo no cinema. Eu fiquei é tão lindo ver no cinema. Eu acho que merecia ter sido retomado, Sim. ter sido mostrado no cinema de novo. Mas, enfim, não é tão simples assim. Porque, não ia, o pessoal não está indo ao cinema, então põe no streaming. Tudo bem. Então, se você tem uma televisão boa, é legal. Mas mesmo uma televisão mais ou menos, o filme já é bonito o suficiente para. Foi, É porque ele ele é foi. tão bem feito, tudo, a trilha tá linda, a fotografia linda, enfim, merece muito. Quem não viu, por favor, dê esse Você presente. você você estava em Nova York quando você foi. Foi seu primeiro Sim, filme, não foi? foi meu primeiro longo. Eu tinha feito sei lá, uns 2 ou 3 curtas-metragens, participado mas de molecada, assim, de fazer, mas nada. Foi meu primeiro filme. Sério, eu tinha feito narração para um filme. O que é importante hoje para mim, eu tinha feito narração de um filme do Karim Ainuz sobre a família dele, porque a gente falava Tá. nem inglês, ele era em inglês, então acho que
Acho que a minha voz era em inglês, ou fez em português, mas já não lembro. É um curta-metragem do Carinha Inus. E aí eu tinha feito outros curtas-metragens daqui dos amigos, que eu nem lembro mais aonde foram parar, mas foi o meu primeiro trabalho grande. Eu estava fazendo teatro lá, né? Eu estava fazendo teatro Nova York. físico. É, que aliás naquela vertente naquela ideia, né, de funcionar ver como funcionam as coisas, de estudar física, eu acabei indo fazer teatro físico. Quando eu era pequeno eu queria ser bailarino, mas aí, enfim, não pude ser bailarino, porque ser bailarino não pegava bem para a família. Então, eu fui ser bailarino quando eu fui morar sozinho em Nova York. Aí eu fui ser bailarino fazer teatro físico. E aí eu estava fazendo teatro físico e de repente eu cheguei em casa um dia, tinha uma chamada telefônica, a gente, era assim, cara, antigamente você chegava em casa, tinha uma secretária, um negócio chamado secretária eletrônica. Você apertava o botão e aí voltava a fita e aí começava um monte de pi, 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 telefone desligando. Aí pi, 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 aí tinha alguém que falava. Aí alguém falou assim, Fernando, ó, aqui é o Walter. Eu tô aqui em Nova York, eu queria conversar com você sobre um filme que eu tô querendo filmar no Brasil. Eu Caramba. volto a te ligar, então. E pronto. E pi, 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 pi. Passaram-se os dias. Cara, como assim? E o que foi engraçado é porque o cinema não existia mais no Brasil. A Embratel, a Embra Filmes tinha sido fechada. A Embra Filmes tinha sido fechada. Então eu fui descobrir quem estava fazendo filme. Quem ia fazer filme no Brasil, eu fui descobrir que era o Walter Salles, e descobri que a minha prima fazia direção de arte para ele. Aí eu, aí eu falei com a Dani, enfim, mas começou assim, por isso eu fui chamado, mas ainda demorou 1 ou 2 anos até eu vir para cá, que eu vim para cá, Mas o, eles já tinham roteiro? O Walter já tinha. Ele é o roteirista também? sim, o Walter escreveu o roteiro, mas a Dani, por exemplo, ela entrou como diretora de arte para ele. Só que Daniela Thomas, o né? Valtinho foi. Daniela Thomas Daniela Thomas, Valkyrie, né? Daniela Thomas. Ela entrou como diretora de arte. Só que o Valtinho foi vendo que a Daniela era muito mais do que diretora de arte. Ela acabou virando diretora com ele e escreveu o roteiro com ele. Então o roteiro começou com o Valtinho escrevendo, depois o Valtinho, o Marcos Bernstein e a Dani, os três fizeram o roteiro. O roteiro é dos três. Então, naquela época não tinha roteiro, só tinha uma ideia. Ele tinha uma ideia que era de um jovem, não sei o que, ele estava procurando no mundo inteiro. E aí eu fui uma das 120 mil recomendações. Ele estava testando todo mundo. Então ele também ficou me enrolando durante 2 anos, até fechar o que eu ia fazer. E além do que, uma vez o Andrucha tem uma responsabilidade aí também, porque eles estavam fazendo uma reunião sobre um comercial de Free, aquele cigarro Free. Era um comercial que o Valtinho ia filmar, ia dirigir, e aí eles fecharam a reunião, não sei o quê, e aí o Valtinho estava fascinado pelo trabalho da Dani, e aí ele foi mostrar para um amigo dele, que era o cliente da Souza Cruz, sei lá, e falou assim, olha, eu tenho que te mostrar o trabalho dessa menina, olha o filme que ela fez, maravilhoso, que ela tinha feito a gente tinha feito um meta-teste aqui lá em Nova York, e aí em Super 8, ficou super bonito. Aí ele ia mostrar o trabalho da Dani para esse cara, pra esse cliente da Souza Cruz, que era amigo dele. E aí eles estavam vendo o filme, e aí o Andrucha falou assim, ué, por que você não chama o Fernando para fazer esse comercial? E aí você já conhece ele, aí você já vê se você gosta dele. Aí o Andrucha me ligou para Nova York. E aí ele falou se eu podia ir fazer um comercial. E aí ele falou
e depois ele me falou a grana, quanto que pagava, não sei o que. Eu falei, caramba, era muito mais do que que eu ganhava em semanas trabalhando de garçom, que eu trabalhava lá. E aí eu perguntei, pô, que maravilha, mas eu tenho que pagar a passagem? Enfim, eu não sabia de nada, nunca tinha feito comercial. Enfim, e na verdade não era muito dinheiro, não, era pouco, era sei lá, mil reais, uma coisa, $1.000. $1.000, hoje e era, Mas, não era pau a mas pau. era muita grana para quem trabalhava de Pra mim era garçom, muita era muita grana, grana. pra mim era muita grana, era muita grana. Mas eu achei que eu talvez tivesse que pagar a passagem, sei lá. Mas enfim, Aí, mas foi assim que eu na trouxa. você fez o teste aqui no Brasil. Sim, eu fiz o comercial, que é um que é super legal, que eu Eu faço, vi. né, o poema é Fernando Pessoa, né? Nunca conheci Eu quem vi. tivesse levado porrada. Que agora Você eu associo ao Paulo Barnabé, né? tá Ele todo canta essa estiloso. música. Não conheci quem tivesse levado porrada! Todos os meus Tá todo conhecidos! estilosão. Dizer campeões! Enfim, o comercial era esse, e aí eu fiquei fazendo teste. Eu fiquei fazendo teste para para atriz, porque a Fernanda tinha sido convidada antes de mim, mas aí rolou um período que talvez ela não pudesse fazer, então eu fiz teste, fiz leituras com outras atrizes também. Mas eu fiquei meio de assistência aqui, assim, fazendo, até que um dia eu tive que chegar pro Valdir e falar, pô, Valdir, vou fazer amor. Eu não tava aí, falei, para, Nando, calma, eu ainda tô considerando, tá bom, você vai fazer. Depois de meses e meses. Eu até fui e voltei mais de uma vez, eu acho. E um Enfim, foi elenco fabuloso esse filme, né? pois é, pô, a Laura Cardoso, caramba, Laura, Luiz Melo, enfim, tem uma E turma muito até legal. o O Gerald Thomas, né, Alexandre, aparece no momento. o Gerard O Gerald Thomas faz uma aparece, né? ponta, Na hora que Gerard faz uma ponta como você tá diretor lá de fazendo o teatro. teste, você dá uma travada, né? O Paco dá uma travada, né? Exato, Lindo esse pro filme. Gerard. É um filme que a gente tem que ver outras vezes. E já é um Pois é. cinema que nasce pós ditadura, né? Já no processo já de Sim, redemocratização. é a retomada. Tem o Terra, o Carlota Joaquina, da Carla Camurati, que começam a retomada, né, do cinema, que é a gente conseguindo se enxergar, a gente com vontade de se ver, né, de se entender. Isso que é, E, cinema é bom para e, isso, né? e aí, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Hum. Você é uma pessoa muito politizada, né? Inclusive, eu acho que você entendeu bem as aulas de Brecht, né? Do Como é grande que é? Bertold Brecht, né? E, e Sim. você é uma pessoa muito politizada. Inclusive, assim, quem até me falaram assim, poxa, você colocou a Internacional, o Fernando vai fazer live, você coloca a Internacional em tudo. Eu falei, não fui eu, dessa vez não fui eu. Não, mas você sabe que quando eu era moleque, eu não sei da onde foi, não sei porque eu era próximo do Frei Beto, era muito amigo dos meus pais. Sim. Frei Beto era muito amigo dos meus pais. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu estudava num colégio burguês, não sei o que, assim, mas eu era meio o de esquerda lá, o cara meio off, né? Eu andava com um blazer escuro, preto, assim, cabelo comprido. Eu tinha esse óculos redondo na época já. E eu estava lendo, eu lembro que eu estava lendo a ilha, a ilha, a ilha oh meu Deus, do Do Fernando Moraes. né? Do É, Moraes. ilha, não é a ilha, fala de Cuba, né? Então, Sim, aos 13 anos eu virei cubista, né? Cheguei, mas de eu virei Cuba, né? cubista.
De Cuba, de Cuba. Eu queria ir para Cuba, eu queria ir para Cuba. Enfim, Chegou naquela aí? época a gente nem falava isso. Cara, sabe que não? Então, isso é uma coisa que eu achei que a gente ia chegar nesse ponto. Eu não fui para Cuba porque eu fui convidado a ir para Cuba. Um menino que é muito um excelente cineasta, ah, que ele fez um filme chamado As Irenes. Eu tenho alguma coisa que eu, de vez em quando eu confundo os nomes, mas eu tenho quase certeza que o nome dele é Thiago, meu Deus. Espero que As Irenes, tá? O diretor de As Irenes. Ele me pediu, ele me convidou para fazer o filme que ele ia se formar na escola de cinema em Cuba. Eu falei, pô, que alegria! Sonho da minha vida, eu vou para lá. Aí eu não fui. Você está procurando o diretor das Irenes? É, as Irenes, É, As Irenes. tô procurando aqui. Né, enfim, Pode ir falando ele, enquanto eu vou fuçando aqui. aí ele me convidou, a Ilha de Fernando Moraes, sim, o Patrick falou, obrigado, Patrick. Mas eu não pude ir porque eu estava em cartaz com uma peça e tinha uma autorização, tinha uma apresentação que era na mesma data e eu não pude fazer. E pouco tempo depois, eu fui convidado para fazer um papel pequeno, mas era num filme argentino. Eu também não pude ir porque eu estava fazendo uma peça de teatro. Não achei, não. Mas enfim, isso é importante, é porque eu não pude filmar em Cuba e não pude filmar na Argentina, porque eu estava fazendo teatro. Eu falei, nunca mais vou fazer teatro! Isso. Eu quase abandonei o teatro por conta disso. Pô, é porque filmar é tão bom, filmar. É que fazer teatro também é muito bom, mas é que fazer teatro é um casamento mais Então, duradouro. é isso É que mais difícil. eu ia Ah, te perguntar. sim, Teatro, ele tem um fascínio próprio, né? sim, Que é no sentido formativo, né? Todo mundo quer interpretar Shakespeare, Beckett, Brecht, sim, toda essa sim. galera. Mas o cinema, né? O cinema ele tem algo é, eu sou um cinéfilo, eu adoro filmes, eu assisto toda hora vaga que eu não estou lendo, que eu não estou pesquisando, eu estou vendo filme, né? E, Uhum, imagino você fazer cinema, né? Você ser uhum. participante desse meio tão fascinante. Desses dois mundos, assim, eu acho que eu já sei meio que a resposta, mas para a gente, é, o que te fascina mais, o teatro ou o cinema? Ou não tem isso? Olha, é, 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 não sei, é meio é que nem pai e mãe. Quem que você gosta mais? Do seu pai ou da sua mãe? É difícil, não tem, é muito difícil, porque os dois são muito importantes. Tem épocas que um é muito mais prazeroso do que o outro. É que os dois são tão enriquecedores, eles são muito diferentes. O teatro é um casamento. Você vai lá, você casa, e você fica, você precisa ficar parado durante um longo tempo, meses, e aí depois você tem que estar presente. Agora, o cinema, isso eu estou falando a grossíssimo modo, muito resumido, assim, mas no cinema durante um mês, ou às vezes menos, às vezes 15 dias, você dá um mergulho assim que pode ir mais profundo do que vai mais profundo do que o teatro, porque não é uma coisa que você tem que ser capaz de repetir Sim. durante inúmeras apresentações. Então é uma coisa que você vai fazer poucas vezes, vai fazer se bobear uma vez, um take rolou. Então de vez em quando você pode mergulhar muito mais fundo. E então a intensidade é completamente diferente. O teatro, você
tem que fazer, você tem que exercitar, você tem que fazer uma coisa que você pode é mais fortalecedor, não sei, os dois são são muito diferentes só. Então, E, dinâmicas mas diferentes. a vantagem, a vantagem que o cinema tem para o teatro é que uma vez que você faz o cinema, o filme está pronto. E aí você só Sim, passa, e você viajar com o filme, sim, viajar mostrando o filme, aí é só festa. sim, Aí é sim. só festa, é uma É uma maravilha. Então, delícia, né? É uma delícia, tem, né? no Alguém, teatro, viajar com teatro é bom também, só que aí você tem que fazer a peça. Não é só viajar, alguém não é só falou aqui, festa. alguém falou aqui do, eu Hum. não sei se, eu creio que não é esse que você está falando, do Fábio Meira, né? Fábio As Meira. duas Irenes. Fábio Meira, eu não sei. É o Fábio Meira, sim, as Ah, duas tá. Irenes. O As duas Fábio. Irenes eu achei. Eu não achei Sim, as Irenes. então. Você falou as Irenes, eu não Ah, sei. é quase, errei os dois nomes. Eu não sei porque que o Fábio, eu sempre tenho. Eu olho para ele e o primeiro nome vem Thiago. Eu não sei porquê, eu vou conversar com ele sobre isso um dia. As duas, mas é o Fábio Meira. Então, o Aí Fábio você me foi convidou convidado para fazer. para fazer esse filme e eu não fui por causa de uma peça de teatro. Eu nem lembro que peça que era, mas eu só sei que eu não pude ir por causa de uma peça de teatro. Cara, imagina que Então, sonho meu. E era quando eu ainda ia passar 20 horas ouvindo ele falar, sei lá, na praça. Ia ser um sonho. Enfim, não sei, perdi. Não fui para Cuba ainda. O Fidel, você ia ver ele fazendo aqueles discursos de Né? 5 horas seguidas, assim. Pois é, eu ia adorar, ia adorar. Enfim, perdi. Não, também, eu também. E aí, voltando para essa coisa da arte que tem uma responsabilidade social, que eu acho que está muito forte em você. No primeiro Hum, filme, que é o Terra Estrangeira, a gente nota bastante isso, né? Pega um filho de uma mulher simples, né? Que está tentando a vida no teatro, né? Uma mulher que costurava, se eu não me engano, sim, né? E, sim. e que tinha lá o seu dinheirinho, né, para suas economias lá inclusive ele contextualiza com a era Collor, com o bloqueio das cadernetas de poupança, isso tudo. Ali você já Sim. era esse cara com esse grau de politização, ou isso vem numa Ah, crescente em você? Eu falo não, cara, enquanto artista, né? eu acho que eu sempre tive isso, mas por causa dos meus pais, da família. Eu, le- eu lembro de pequeno, eu lembro de escrever cartas para os amigos da minha mãe que estavam presos pela ditadura. O Sérgio Gomes, que é um grande amigo até hoje, eu acho muito lindo que ele mesmo, quando ele fala disso, é uma coisa que emociona ele até hoje. Ele na cadeia, na merda, ele na cadeia, tipo, sendo torturado, minha mãe, ele recebia cartas dos filhos, né? Eu e meus irmãos, a gente escrevia cartas para ele, assim. Então Então, eu tive esse contato, cresci com esse contato com a esquerda, enfim, com essa consciência política, enfim. Então, eu não sei se foi crescendo, teve épocas que nos anos 80, por exemplo, eu lembro, depois que acabou a ditadura, enfim, depois que acabou os militares, saíram os militares, teve também um período na adolescência, eu já, política é um saco. E aí, sim, mas é na adolescência, tal, e depois, para depois retomar, ver a importância, né? Porque você é político, todo mundo é sim, político. Se você não é, o seu papel político está sendo usado por outras pessoas, enfim. Você sim. é político. E se você pensa profundo na vida, você começa a questionar tudo, assim, questionar até democracia. Qual é o valor de uma democracia onde as pessoas são educadas
Eu até acho horrível falar isso, mas vocês são educadas pela Igreja Universal do, Sim, do- sim, você é sim, educado, você não é educado, você é deseducado. Como é que uma democracia pode existir quando o povo é deseducado? Aí não, sim, aí, então, mas é muito um fio da meada, né? Tem que ser o que a maioria quer, mas se a maioria é empurrada pela internet, pelos algoritmos, sim. para escolher o que vai dar mais lucro para quem já tem dinheiro, aí, caralho, estamos fodidos, né? É, Enfim, então é essa questionável você, toda. você Hum, cai numa manipulação, né? Uma maioria que, na verdade, não é maioria. Né? Na verdade, tem um poder econômico por trás, uma grana. O povo é realmente totalmente manipulado. E aí, na bem sequência de complicado. filmes, Hum, você. Eu acho que depois você passou aí pelo Menino Maluquinho, né? Que acho que foi até uhum. legal, né? Seu tio, né? Para quem não sabe, Sim, o Fernando ele é sobrinho do Ziraldo, do né? Ziraldo. Como que era? É. Era muito louco ser sobrinho do Ziraldo ou não? Porque Ah, para mim era mais um. É que é engraçado, né? A referência da gente é muda, né? normal, é muito legal, né? É muito legal. Aqui eu li o Menino Maluquinho eu já estava aqui antes do Menino Maluquinho. Que, aliás, tem um Menino Maluquinho aqui do meu lado aqui. Eu estou na casa dele, aliás, né? É a casa. Legal. Ele não mora mais aqui, ele mora do lado do outro lado, mas essa é a casa onde a família vem para cá. Então, é muito legal, muito curioso. E foi muito bom eu fazer o Menino Maluquinho, fazer o Menino Maluquinho. Antes de fazer o Menino Maluquinho, eu fiz um documentário que foi filmado do Ziraldo, que eu fazia o papel dele. Eu fazia o Ah, papel é? dele jovem. Foi engraçado. Você sabe o nome? É um Você sabe o nome? documentário, não sei. Eu vou Foi um procurar aqui. documentário feito pela TVE. Acho que a Sônia Garcia que dirigia. Eu não E estou achando aqui. é bem antigo, é anterior a quase tudo. Eu não sei. Acho que não foi anterior ao Terra Estrangeira, não, mas foi por aí, Não, nos anos foi. 90. Tá, tá. E aí você Mas eu fiz o fazia papel o dele. Ziraldo, você fazia o seu tio. Fazia ele. Enfim, era pose, né? Fazia pose, porque era só ilustrativo, assim, do meu tio. E depois, quando eu fui fazer o Menino Maluquinho, o roteiro dessa série era tão legal, era da Ana Mulaerte, né? Da Ana Mulaerte, o roteiro da série era dela, então o roteiro era maravilhoso. Era muito legal, assim, tinha o Menino Maluquinho com 3 idades, né? 5, 10 e 30, era muito legal. Eu já tinha 40, mas eu passava por 30. Então, mas era muito divertido. Os roteiros eram muito bons e tinha toda a vertente humorística, lúdica e humorística que o Ziraldo manteve o que é muito força da influência do Ziraldo, que era muito legal, é esse ludicismo, né? O lúdico, você aprende muito pelo lúdico. Quando você se diverte com a leitura, te enriquece muito mais. Você aprende mais lendo do que estudando, né? Por causa Sem do dúvida. ludismo, por causa do que te faz bem. A poesia fala muito mais do que a matemática, né? Então, enfim, isso é uma Você lê característica muito muita legal. poesia? Você lê muita poesia? Você gosta muito de poesia? Eu gosto, mas eu acho que eu não leio extraordinariamente, não. Eu não leio tanto assim, não, poesia. Eu leio sim, eu gosto muito. Mas não tem uma frequência tão grande assim. Tem e não tem. Tem alguns amigos poetas que eu gosto de ler também. Leminski, Ah, a Camila. Tem Leminski poetas é bons, eu maravilhoso. gosto.
Sim, o Leminski, Leminski é muito legal. Leminski é maravilhoso. E o Eu Leminski tenho. tem uma coisa que. O Leminski Hum, talvez tenha uma coisa que para você diga muito, né? Porque você hum. também é músico, né? Você tem essa experiência de música, né? É, E a poesia do Leminski, ela é muito musical, né? é musical, né? É bom. É muito bom, né? Assim, a poesia só eu gosto muito de falar línguas por causa disso também, por causa da musicalidade, por causa do ritmo das sílabas, dos sons diferentes que se cria em cada língua. E sim, o Leminski tem uma musicalidade na poesia que é muito legal. Eu gosto muito enfim, os Fernando Pessoa também são muito fascinantes. Um dia eu vou querer fazer alguma coisa mais com Fernando Pessoa. Merece muito. A tônica dominante, eu acho que é depois um outro que se destaca aí, né? Acho que vários filmes aqui a gente poderia. Hum. Me fala um pouquinho como que foi, é, como que surgiu o convite, como que foi a história aí Do para você Tônica? participar da tônica. É. O Tônica eu conheço a Lina desde que eu era, porque os nossos pais eram amigos, né? O Mário Chami e Emily, eles eram amigos dos meus pais. Então, eu lembro que eu conheci a Lina, eu conheci a Lina quando a gente foi passar as férias na fazenda da Vera, que era uma amiga comum dos nossos pais, e tava lá, né, a fazenda super legal, tava a Léa Vanchin, a Ana Vanchin, as duas cineastas, a Ana faz maquiagem e a Léa ela dirige, enfim, era molecada, a gente era os filhos, né? E a gente estava lá e eu lembro que tinha uma que era um pouco, que eu não, ela era um pouco mais velha e ficava lá dentro jogando xadrez. Eu achava que ela estava doente, não sei. Eu tinha certeza que ela estava. Fiquei sabendo que ela não estava doente, sei lá, 3 anos atrás. Ela só não, ela só não ia para a piscina e não andava acabando. Ela ficava jogando xadrez lá dentro. Foi assim que eu conheci a Lina Chami. E aí, depois, muito tempo depois, quando eu estava morando em Nova York, ela foi para Nova York para tocar clarinete. Agora eu não lembro se ela foi para estudar cinema ou clarinete ou as duas coisas. Eu sei que ela era clarinetista de uma coisa muito importante, de uma escola muito importante lá, e também cinema na NYU, eu acho. E aí a gente se aproximou, ficou mais amigo lá, mais velho, aí eu já sabia que ela não estava doente. Não, eu não sabia que ela não estava doente. Eu sabia que naquela hora ela não estava doente. Mas eu ainda achava que na fazenda ela estava doente. Aí a gente ficou amigo lá e quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um curta-metragem com o Daniel Gomes, que era um argentino muito figura. Ele é um personagem. Ele é um personagem. Ele merece uma crônica. Ele não está mais entre nós. O Daniel não está mais entre nós. Mas esse é um curta-metragem que é um dos que eu mais gosto. Chama Lalona, um dos meus favoritos. Eu faço um boxeador. É muito legal. Chama Lalona. Quem não viu, procura. Tem nos meus vídeos, tem lá no YouTube. Você E a fez ele Lina fazia. antes ou da Terra? Você fez ele antes ou depois da Terra? Acho que é antes, né? Cara, eu acho que foi imediatamente depois, mas Ah, acho que tá. até antes de lançar. A gente deve ter filmado em 94, eu acho. Mas a Lina Chami era assistente era a primeira assistente de direção. Então aí foi a primeira coisa que a gente fez junto, depois eu fiz um curta-metragem dela, e ela estava escrevendo, e ela já estava escrevendo Tônica Dominante, e ela já me convidou ali. E aí, a gente. E foi daí que a gente já era amigo e ela. Eu comecei a estudar clarineta com ela, ela foi me dando aula de clarineta para eu fazer o personagem, para eu fazer o herói, né? Engraçado, não tem nem nome, já é herói. É o herói.
do Você já tinha, Tônica. Eu mas aprendi a tocar. você já tinha um envolvimento com música antes do Tônica, ou não? Sim, Foi ali que sim, começou. sim. Não, eu tinha envolvimento com música, mas também tem aquele negócio de família cheia de artista. Minha família, pô, tem o Jaquinho Moranembal, Paulinha Moranembal, tem o Antônio Pinto, toca todos os instrumentos do mundo, meu irmão também tinha uma... Então já tinha música demais na minha família, eu ficava tímido tocando meu O violão. Morenembal é o que, seu? O Morenembal é o que, seu? Ele, a Paula, ela é, a Paula, ela é, ela é prima irmã do meu pai. Ela é mais próxima de mim do que do meu pai, mas ela é prima irmã do meu pai. O pai da Paula é irmão da minha avó. Então, Caramba. então tem músicos maravilhosos na família. E aí eu timidamente no meu violão, quando no Terra Estrangeira, eu fiquei brincando com o trompete, que era que o Alexandre tocava, né? O personagem do Alexandre tocava. É a primeira vez que eu me encantei pelo trompete. Aí eu peguei lá, fiquei brincando. Depois comprei um trompete pra mim, mas era tudo muito tímido. Tudo muito tímido, porque tem muitos músicos, muito gênio na minha família. Aí eu fiquei muito tímido. Agora, pro Tônica, eu estudava clarineta, mas o que foi a peculiaridade do Tônica quanto a isso foi que o Tônica, eu tive um acidente grave quando a gente estava quase terminando o filme, né? Faltava um dia de filmagem, eu tive um acidente. E aí parou o filme. Eu tive um acidente gravíssimo, enfim, furei, tem até, minha cabeça é muito arejada porque tem buraco até hoje, aqui tá aberto, dá pra você ver aqui. Não dá pra ver, Mas, mas enfim. mas foi acidente de quê? De carro? Não, eu tinha um carro envolvido, mas o carro estava estacionado, eu que atropelei o carro. Ah, Eu caí de cabeça no paralama do carro. Mas porque tinha um buraco na rua, era uma ladeira, eu estava indo do apartamento da aula de clarineta da Lina pro teatro lá no Bexiga, que eu era tradutor daquele grupo lá, Stomp, aquele musical, aqueles lixos, daquelas latas que tocam, o Stomp, era muito legal o Stomp. E eu era o tradutor deles, então eu estava saindo da casa da Lina, indo para trabalhar com eles de bicicleta, e aí parece que tinha chovido, não deu para ver o buraco, a roda prendeu e eu voei e caí de cabeça. Porque caí de cabeça e em cima dessa mão aqui, assim, tem até a cicatriz aqui, a cicatriz que caiu no chão assim, e, e a outra mão segurando a minha clarineta aqui atrás. Mas aí eu furei a minha cabeça, e aí, enfim, aí foi bem grave, entrei em coma, fiquei 10 dias em coma. Aí foi aquela loucura. E por causa disso, quando eu voltei a funcionar um pouco, eu já comecei a estudar clarineta, já comecei a estudar música. E tinha um detalhe que a minha cabeça estava completamente maluca. Era como se 1000 arquivos iam abrindo ao mesmo tempo, né? Porque quando eu acordei do coma, eu acordei parecia uma criança e fui voltando devagar. Então o raciocínio não estava funcionando direito, eu não conseguia ler um livro, mas eu conseguia ler uma partitura, porque é em lugares diferentes do cérebro. Então a música estava mais fácil para eu lidar com música, estava mais fácil do que lidar com palavras. Então, Contexto, né? é. Então, por causa disso, eu estudei muito mais música. Aí eu comecei a estudar muito. Aí entrei no piano, comecei a estudar muito piano, clarineta, clarineta e piano eu fiquei estudando muito. E que me ajudou a voltar a funcionar, né? Junto com a antroposofia também, antroposofia. O senhor Alexandre Nobel também me ajudou muito. Legal. E
voltar desse... Você toca quantos instrumentos? Mais ou menos. Ah, eu toco pra valer. Eu toco um monte, assim, mas cordas, violão, eu arrisco não, mas outro dia, quando eu estava filmando O Menino Maluquinho, ou por aí, assim, alguma coisa na TVE, eu comecei a tocar o cavaquinho, aí tinha um menino que fazia que era um dos atores, que ele chegou para mim e falou assim, você toca violão, né? Eu falei, toco. Você tá tocando violão no cavaquinho. Já acabou comigo, né? Eu não tava tocando cavaquinho, eu tava tocando violão, só que com um cavaquinho. Mas aí eu toco o serrote, que é o mais fora de, fora de padrão, né? Olha que bonitinho. É o meu serrote. Ele toca bem bonito. Legal. Clarinete, serrote, trompete, piano, violão. Acho que dá pra ser isso, mas se bobear, pega outras coisas. Olha que bonitinho aqui. Enfim, esse é o serrote que eu tô tocando. Legal. Eu pensei Legal. assim, agora eu vou tocar internacional, mas eu não lembro da melodia da internacional agora. Mas... Trocar melodia internacional no serrote. Eu vou gravar internacional no serrote, então, para depois para a próxima. Pô, que legal. E sabe uma coisa que é engraçado que eu estou fazendo agora eu estou fazendo Camus. Ah, a gente não falou, né, a peça, eu estou em cartaz ainda. Vamos falar, vamos falar. Eu estou em cartaz com... Fala. Não, pode falar, desculpa. Eu que te interrompi. Eu estou fazendo uma peça que chama Camus e o Poeta. Não, Camus e o Teólogo. Camus e o Teólogo, que é o Albert Camus conversando com um teólogo, um padre, um pastor chamado Howard Newman, que escreveu esse livro. Ele escreveu esse livro contando os encontros dele com o Albert Camus quando ele esteve na França. E tem uma das coisas que o Camus fala dele é que, vendo os horrores do mundo, ele fez duas coisas, ele escreveu sobre isso e se filiou ao Partido Comunista. Mas depois porque ele achava que os ideais do partido nos libertariam da pobreza, mas quando ele viu Stalin ignorando o sofrimento de seus concidadãos, ele se desiludiu do comunismo. Essa é uma das coisas que eu falo na peça. Mas eu tenho uma falha. Eu conheço muito muito menos do que eu gostaria de conhecer de história, né? Pô, cara, a gente tem tanta coisa para estudar, né? É bom. É muita coisa. Mas às vezes quando a gente vai, é bastante coisa, é bom. Enfim. O Camus é um autor fantástico, né? Ele tem o famoso tratado que é o Mito de Sísifo, né? Mito de Sísifo. Ele é um filósofo existencialista, junto com Sartre, com Heidegger, com outros, né? Eu sou apaixonado por Camus e deve ser para você um forte interpretar um cara como Camus, né? Até hoje não se sabe se o motivo da morte dele foi um acidente, se ele se suicidou, porque ele tinha realmente um discurso muito forte sobre isso, né? Então, uma das frases famosas dele, né, que ele fala da filosofia, ele fala de todas as grandes preocupações da filosofia, né, a mais importante seria o comunismo. Não. É sobre o suicídio. Comunismo, desculpa, suicídio, suicídio. Se a vida vale ou não a pena ser vivida, é muito forte isso.
Hum. Mas não é que ele estava fazendo qualquer tipo de apologia, é uma reflexão, né, sobre aquele tempo. Então a gente, um período pós, entre guerras, aí depois teve Sim. o stalinismo, que realmente, você falou do Camus, o Marighella, aqui no Brasil, o Marighella, Ah. quando foi anunciado os Khrushchev faz a denúncia de Stalin, quem estava ao lado testemunha que Marighella chorou, né? O Marighella Hum. chorou copiosamente Que quando soube interessante. E então, realmente, aquele período, né, havia dois grandes teóricos, Trotsky e Stalin, né? Um Sim. banido e o outro fez tudo o que fez, né? Mas é É. interessante como essa peça. Eu vou ver essa semana a peça agora. Eu vou ver essa semana agora Faz a peça. favor, faz favor. Temos mais Eu 3 queria que você falasse, apresentações só. eu queria que você falasse mais um pouco como que nasceu a peça, que é uma adaptação, né, na verdade. Sim. Sim, é uma adaptação desse livro que o Howard Newman escreveu. Aliás, eu acho até que o Alexandre, que é o meu parceiro de cena, ele tinha entrado. Eu não sei se ele continua aqui com a gente. O Alexandre faz o Howard Newman. E o Alexandre leu esse livro, achou fascinante, achou super legal, né? Porque é um padre falando de um ateu, né? Um padre Sim, contando que ele quase fez o ateu deixar de ser ateu. E, e o Alexandre ficou fascinado com isso e conversou com a família desse padre e, e aí falou com amigos para adaptar e aí foi feita a adaptação pelo Cássio Junqueira e o Cássio Scapin. E aí e aí a gente trabalhou com ela, com a Clarice Abujanra, porque é uma coisa, não é uma coisa simplesmente fácil de se adaptar para o teatro. É um livro sim, que comenta filosofia, né? Que comenta filosofia e teologia. sim. Muito assim, rebuscado e complicado, não é uma coisa simples que você falar numa mesa de bar, né? Então, para a gente deixar isso, o que foi muito, muito bom para a gente foi que ele ficou no texto, a gente decorando, esse vai ser o texto, a gente decorou aquilo ali e falou, caramba, isso é muito difícil. Isso é muito difícil, será que vai? E do jeito que quando a gente consegue, quando fica claro para a gente, é muito mais. A plateia absorve, é muito bom isso, as pessoas falarem, o comentário que é muito feliz de dizer que a gente entregava tudo muito claro, uma coisa de uma complexidade assim que você não consegue, às vezes você tem que ler algumas vezes para entender, mas da maneira que a gente entregava, estava extremamente palatável e bom de ouvir e de estimular o pensamento, né? Isso que é o melhor. Então, e o que é muito legal é que também a adaptação colocou importância num personagem muito importante que é a Simone Weil, que é uma outra filósofa que seria quem teria influenciado o lado espiritual do Camus. E que depois o Alexandre me falou que essa parte eu não estava dentro ainda, mas nos estudos que eles estavam fazendo, eles descobriram que tem uma tese que conta a admiração do Camus pela Simone Weil, que era uma filósofa muito, muito ativista, tudo, jovem, mas muito ativista e muito profunda e muito importante, e que foi ficando cada vez mais religiosa. Ela foi ficando mais devota do Deus cristão. Então, isso fascinou o Camus pelo fato dela
ter chegado aí pela lógica, pela filosofia. E então, nessa adaptação, a gente colocou ela dentro mais do que no próprio livro do Howard Moorman. E isso foi é uma coisa muito boa da adaptação. Enfim, É o muita texto, coisa boa. belíssimo, né? Um texto complexo, né? Um texto Sim. isso prova, né? O quanto que as artes elas resgatando, né? O Ferreira Goulart, né? Que a arte existe porque a vida não basta, né? Então Sim, isso é muito bom. a filosofia, todos os temas, eles ganham espaço na arte, né? Nada, a arte ela não negligencia nada. Vamos dar uma lida aqui, vamos ver se tem alguma pergunta aqui para você. Tem muita gente entrou, o pessoal está bem feliz aí comigo. Que legal. Então, uma coisa que eu precisava falar é que, infelizmente, a gente tem que ser essas perguntas e aí a gente dizer tchau. Pô, o tempo passou rápido demais. Eu vou ter que fazer uma reunião daqui a pouco, assim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta específica. Cadê? Mais comentários, né? Eu acho que teve uma pergunta de como você foi escolhido pro Terra, mas você já respondeu. Foi muita coisa. Você deu esse relato forte aí sobre o seu acidente, e que bom que você se recuperou, que está tudo bem, mas não deve ter sido fácil, né? Quanto tempo você ficou? Quanto tempo você ficou até se recuperar? Tem ideia? A impressão que eu tive foi que eu aterrissei com 1 ano depois. Mas eu sei que, enfim, teve. Eu só achei que eu me senti melhor, me senti recuperado 1 ano só depois. Mas Que bom, né? eu sei que pelo o neurologista, eu acho que a gente surpreendeu que a minha recuperação foi bem maior do que era o previsto. Foi meio surpresa para o neurologista. Você teve uma experiência assim que poucas pessoas tiveram, não? Uma experiência entre vida e morte, é uma coisa realmente não é fácil de passar por isso, e você está bem aí. Fernando, você falou que você tem um compromisso, a live já está dando mais de 1 hora aí. Assim, eu agradeço enormemente. Eu queria falar muito com você. Você tem muito filme, você tem muita coisa, você tem um relato de vida belíssimo. Além do que, né, você é um ser humano extremamente humilde, extremamente acessível, né? Isso prova isso prova os seus ideais de esquerda, realmente, né? No sentido de ser um humanista, uma pessoa que está em contato com o ser humano. Humanismo, né? Que enfim. Tem uma fraternidade universal, né? De fraternidade, sim. Tem uma coisa que eu acho que uma dessas conclusões, o que é bom de ler filosofia é que faz você ficar pensando, né? Aí uma das conclusões que eu acho se eu li, não sei o que, mas que é importante, a competitividade e a cooperatividade. A competitividade e a cooperatividade. Uma é humanista, outra é capitalista. Assim, esse negócio de liberalismo é maravilhoso, né? Está liberado, você pode foder com a vida do seu irmão, né? Está liberado, você pode acabar com o mundo desde que seja para você, você está livre para destruir o mundo desde que seja para o seu próprio bem. Isso aqui é liberalismo, é uma beleza. E a competitividade é que você se dá melhor do que o outro, né? Você fazer o outro ficar mais fraco do que você. É desumano e destrói o mundo, né? Destrói o mundo. Para você ficar melhor, você você compete com os outros. Enfim, só esse negócio de competitividade e cooperação. E mesmo do Darwin, que teve uma coisa que
que eu li em algum lugar que teve uma má interpretação de que só ganha o mais forte, né? Pelo Darwin só ganha o mais forte. Só ganha o mais... Não, ganha o que coopera. Mais colabora. Que Colaboraria. mais colabora, né? O, Enfim, que faz o, uma... há Enfim, uma frase famosa da Rosa de Luxemburgo, né, que ela fala, o socialismo ou barbárie. Na verdade, nós estamos caminhando para a barbárie, né? A humanidade já está se destruindo. Então, ou a gente reverte essa lógica, e aí vocês, a gente, como uma família de irmãos fraternos lutando por um ideal único, né? E a arte tem um grande papel nisso. A arte pode sim, ajudar enormemente a humanidade a olhar para si mesma, né? Porque a arte sim. é isso, A se é enxergar, um espelho, né? um espelho muitas vezes que nos mostra coisas que outras áreas do saber não mostram. Eu queria deixar você com esse final de tempo para você falar o que você quiser falar, terminar, concluir, e aí depois eu vou deixar ao final a live gravada no meu perfil e deixo e chamo você para colaborar se você assim entender. Quem quiser ver essa live mais tarde, em outro momento, eu acho que todos nós que participamos dessa live, e isso eu me incluo, estamos honrados com você, Fernando. Então, Desculpa a palavra, você é do caralho, você é um puta cara, você é um cara, você é um cara que dá gosto. Então, realmente a personificação de algo que a gente quer construir, né, de uma nova humanidade, assim como Zé Celso e outras grandes figuras que legal, que legal. a construção desse ser, né, que pode ser melhor e pode ser, você falou em meritocracia, do liberalismo e tudo isso, é um sistema que exclui e manda todo mundo para o abismo, tem alguns poucos que Sim, salvam, e nós exato. queremos um mundo para todos. Né? Deixo com você Pois aí, com é, esse né? final aí, para você falar o que você quiser, fique à vontade. Tá bom. É que esse negócio de nós queremos um mundo. É que se a gente não contribui para todo mundo, a gente acaba não contribuindo para a gente. É quase você não ser egoísta é quase um egoísmo, porque você fazendo bem para tudo, se você faz bem só para você, você tá acabando com a sua possibilidade de continuar também. Sim. Porque você está encurtando, é uma coisa, você está diminuindo a sua possibilidade, né? Então é quase egoísta você ser bom com os outros, é quase ser egoísta. Enfim, só que não é, né? Você ser egoísta é ser burro, sabe? Você ser, enfim, é bem complexo esse negócio. Mas na verdade não é tão complexo assim, é simples. Você ser egoísta é você ser burro. Sim. Porque não adianta nada. Você cuidar de tudo, você está fazendo bem para você mesmo. Né? Você cuidar de todos, você tá fazendo bem de você. Mas eu queria agradecer também, deixar eu falar, às vezes eu fico falando um monte de... né? E eu gostaria... sei lá, foi bom falar. Obrigado. A gente não falou do Zé Celso. É do Zé Celso, deixar o Zé Celso, essa perda que aconteceu agora há pouco, e da importância que ele teve. Eu tive a honra de trabalhar com ele, e ele foi muito legal, porque pelo Zé, que o Walter me chamou para falar sobre o Zé, pô, eu falei, caramba, quem sou eu para falar do Zé? Enfim, eu tive a honra de trabalhar com o Zé, e, enfim, e são pessoas que fazem melhor, fazem bem. Acho que o Zé era um gênio, assim, tipo, que nem o Gurdjieff, que nem, enfim, pessoas importantes que fazem a gente crescer, enxergar coisas, né? Por mais paradoxal que seja, aliás, quando você é mais paradoxal ainda, você ajuda a gente a crescer mais. Mas, enfim, eu já me perdi e eu quero agradecer pela chamada. E a gente fala mais Convida as depois, pessoas então. convida as pessoas para ver sua peça. E você tem algum outro Sim, projeto nesse momento que está
Não, Legal. agora não. Quer dizer, eu vou filmar mais, tem alguns filmes que vão sair. Tem um filme meu que está pronto, que está viajando por aí, que é o Alice dos Anjos, que é muito legal. Eu faço um bode preto, e aí mas eu não sei quando é que vai entrar no cinema, mas tem mais alguns outros que vão ficar prontos. Então, a peça Camus e o Teólogo está no Teatro Aliança Francesa por mais 3 apresentações, sexta, sábado e domingo, na Aliança Francesa em São Paulo, na Rua General Jardim. E, e corre lá, porque está lotando, né? Porque está merecendo. E também façam campanhas para que voltemos em cartaz, Com que merece, certeza. está muito bonita. Bom, é isso aí, gente. Fernando, Bom, obrigado, viu? Você, obrigado a vocês. você, você é um fofo, como alguns, tem uma amiga que fala, você é um fofo, você é um fofo. E queria te Eita, desejar no teatro, como é que vocês desejam? Muita merda? merda. Merda pro teatro, de merda. Você sabe por quê, né? Porque o pessoal ia de cavalo e aí quanto mais merda que tinha na frente, quer dizer que tinha mais cavalo. Então por isso tinha mais gente assistindo a peça. Tadinho, os cavalos tinham que assistir a peça também, mas enfim, são um fã. Te desejo muita, Bom, muita, muita coisa boa. É, muita coisa se boa precisar pra da gente, gente. estamos aí. E tudo de Tá bom, bom, que a gente possa seguir aí pra nessa luta nós. incansável pela construção de um novo amanhã. E você, como Sim, artista, contribuindo fazer cada grandemente, vez de mais. uma maneira brilhante que você sempre fez. Eu sou um grande fã seu. Agora é o meu momento de Valeu, get. Walter. Obrigado, viu? Tá bom. Tamo junto. Grande abraço, velho. Um abraço. Sigamos. Até Tchau, tchau. breve. Até breve. Tchau, tchau.